Olá, queridos irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, alunos, alunas, professor, professora da Escola Bíblica Dominical. Com muito prazer estamos fazendo mais um vídeo para o canal Adonai, falando sobre a EBD, as lições, que estamos aqui, sobre a raça humana, que estamos estudando este primeiro trimestre de 2020, que vai falar sobre a origem, queda e redenção. Nós já estamos vamos dizer, na metade do trimestre, porque já vamos para a 8ª lição. E, na verdade, passando da metade, já estamos falando sobre a queda do ser humano, Foi a lição de domingo passado. E nós vamos estudar a lição de número 8, que fala sobre o início da civilização humana. Vamos ver como fala sobre civilização. O texto áureo vai dizer assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Só lembrando aos irmãos, os que já sabem e os que não sabem, esse Enoque aqui, o primeiro filho de Caim, não é aquele Enoque que a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e Deus para si tomou, certo? É o outro, esse aqui é o Enoque, o primeiro filho de Caim, viu? Não é o Enoque que Deus tomou para si, certo? Vamos lá. A verdade prática diz assim: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. Quero dizer a você que esta lição sobre a civilização é só que um resumo que eu estou fazendo. E vamos passar ela. Você, professor, professora, quiser tirar alguns pontos do vídeo aqui e passar para sua classe, fique à vontade, tá bom? O meu objetivo é passar a você alguma dica daquilo que está inserido na lição, do assunto da lição, não pegando o comentário no todo do pastor Claudino de Andrade, mas falar no meu ponto de vista, claro, tirado das escrituras, aquilo que vai concernente ao assunto, o início da civilização humana. E eu quero falar a você também que pela primeira vez está aqui acessando o canal Adonai, está aqui visitando o canal Adonai, e se você puder, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para que você receba vídeos posteriores. Deixa o teu comentário aí no rodapé do vídeo, tá bom, meu irmão, minha irmã? Deixa o teu like também, que é muito importante, tá? Como eu te falei, se você puder, tá? Se você quiser ajudar o canal, que vai ajudar muitas pessoas, você pode compartilhar nas redes sociais, que muitas pessoas vão ver o vídeo, certo? E vão se edificar de alguma forma. Você vai estar contribuindo com isso. Eu vou ficar muito grato a você, tá? E o Senhor Jesus vai te abençoar, tá bom, meu irmão, minha irmã? Vamos lá. A lição vai falar em alguns pontos, aqui no caso o primeiro ponto, que vai falar sobre a origem da civilização humana. O segundo ponto vai falar sobre civilização e conflito. E o terceiro ponto vai falar sobre o Deus que intervém na civilização. Muito bem. E eu quero até deixar uma palavra de incentivo a você que está vendo este vídeo e que você não é aluno ainda da EBD. Matricule-se aí na tua igreja, tá certo? Você, meu irmão, minha irmã, matricule-se, faça parte, seja um aluno, certo? Aprenda, procure aprender um pouco mais da palavra de Deus. Ainda que você seja um teólogo, ainda que você seja uma pessoa que tenha conhecimento, mas a Escola Bíblica Dominical é uma das maiores escolas de teologia que temos, Uma das maiores, e você aprende muito. São ensinos diversificados, Cada trimestre um ensino diferente e você se enriquece o teu conhecimento cada vez mais, tá bom? É o conselho que eu te dou, matricule-se, participe, certo? E incentive outras pessoas a participarem da Escola Bíblica Dominical para ter um aprendizado melhor, tá certo? E a você, professor, professora, o meu conselho é que você dedique mais e mais, tá? E que o Eterno te abençoe pelo seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Tá bom, meu prezado, minha prezada? Vamos em frente.
A origem da civilização humana, o primeiro tópico. Civilização. Eu vou aqui nas palavras do pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele vai dizer aqui, né, que civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então Deus queria, quando ele formou o homem e a mulher, e em sequência vieram seus descendentes, para que nessa civilização fosse, né, um conjunto de regras, de ideias, todas dadas pelo Criador, para que houvesse um segmento numa vida saudável no meio da sociedade. Uma civilização sob as ordens do Criador. Mas nós sabemos que após a queda, claro, a queda, o pecado, através de Satanás, para quê? Para que degradassem moralmente e fisicamente a vida do ser humano. Se Deus criou o Jardim do Éden, a Bíblia diz que era um lugar perfeito, de harmonia, de felicidade, um paraíso, para que eles habitassem ali e, claro, e depois enchesse a terra, povoasse a terra de uma maneira bem saudável, sem poluição dos ares, sem poluição dos rios, não é isso? Sem degradar o meio ambiente. Seria uma vida de paz mesmo, uma vida tranquila na terra, certo? Sem conflitos, sem briga, porque sem pecado nada disso haveria. Brigas, contendas, dissensões, facções, né? Separações, né? De famílias e morte. Não, essas coisas não existiriam, não haveriam. Porque o que Deus preparou é perfeito. E o que Deus quer para cada um de nós sempre é perfeito. Ele quer o melhor. Então, se ele fez o ser humano para gozar de uma vida saudável na terra, na presença do seu Criador, né? Então, a civilização seria, sob as ordenanças do Senhor, uma civilização, como eu já disse, saudável, sem conflitos, ou seja, de paz e harmonia. Porque é assim que o Senhor requer e Ele quer de cada um de nós. Aqui o segundo subtópico vai falar sobre o casamento como base na civilização. Veja que quando Deus apresenta Eva a Adão, ele muito alegre, ele faz aquele poema, né? Nós já estamos falando já desde da segunda lição. Essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então, quer dizer, Adão ali, naquele momento de alegria, ao viver ali com a sua esposa e depois vieram os filhos, ali aquela família em perfeita harmonia. E dali os netos, bisnetos, tataranetos, e assim as gerações iam se formando em perfeita harmonia. Mas sempre no casamento de um homem com a mulher. Vamos deixar de lado como no início se proliferou, né, se irmão com irmã, é lógico que foi, né, para poder criar, mas depois cada um com a sua esposa no casamento feliz, de concordância, não naquele casamento, por exemplo, de autoritário, o esposo autoritário e a esposa, né, sujeitando-se. Não, não é assim. Ou vice-versa, a mulher ordenando no lar e o homem se calando e obedecendo. Não, não é assim. Simplesmente o homem como cabeça, a voz ativa, e a mulher como adjutora, como companheira, para que os dois, ambos, no mesmo sentido, no mesmo pensar, no mesmo consenso, dá seguimento à vida. Em harmonia, em um falando e o outro concordando, o outro falando e o outro concordando. Em comum acordo, projetando, alicerçando, né? Fazendo as bases ali do seu lar. E ali futuramente o outro casal também dando sequência, né? Alicerçando a sua vida, tanto a vida física quanto a vida espiritual, no temor a Deus. É claro que uma vida, aquele povo sem pecado, seria uma vida de total obediência ao Senhor, de temor ao Senhor. Até porque já se diz a palavra, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando um casal teme ao Senhor, consequentemente, os filhos também temerão ao Senhor. Quando uma família vive pautada na palavra do Senhor, os filhos também seguirão. Agora, quando uma família vive em conflito,
O esposo fala, a esposa não dá ouvido. A esposa fala, o esposo ignora. Aí os filhos aprenderão isso e darão sequência. Será uma família desestruturada, espiritualmente falando e fisicamente também, né? Depois nós vamos falar sobre isso, sobre o conflito entre famílias, né? Conflito nos lares, né? Vamos falar isso aqui no segundo tópico, né? A subsistência da civilização. Aqui vai dizer, a Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar do trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Olha só, quando Deus formou o primeiro casal, não era para eles viverem em ociosidade, não, Deus projetou tudo, né? Tem comida, tem saúde, né? Sombra e água fresca. O homem agora pode deitar e descansar e só comer, beber e dormir. Não era bem assim. Teria que trabalhar, né? Teria que trabalhar, ia suar, não é isso? Só que quando Deus formou, deu tudo, a terra produzia em abundância. A terra fértil produzia. O problema do excesso de cansaço, de fadiga, né? Nos dissabores da vida, na labuta, no cavar mesmo, no cavucar, como em outras regiões fala, né? Ali na fadiga do dia a dia, do sol quente, das urtigas, dos espinhos, isso foi após a queda, né? Isso foi após o pecado introduzir no mundo. Mas Deus tinha projetado isto aqui, uma vida suave. Trabalhar sim, para se manter. Deus deixou os primeiros frutos. E depois a terra por si só produziria, como ela também produz, mas com menos esforço do ser humano. Não seria tanto como é hoje após o pecado, certo? Então, para a subsistência da civilização, todos iriam trabalhar. Todos iriam trabalhar para se manter. Deus coordenando, fazendo com que a terra produzisse em abundância em qualquer parte do planeta. Quando eles povoassem a terra, por exemplo, no continente africano, não se produz muita coisa, certo? Como aqui no nosso Brasil, aqui por exemplo na América, principalmente aqui na América do Sul, se produz, né? Produz arroz, feijão, milho, né? Mandioca, soja e tudo que se planta, principalmente no nosso Brasil, podemos dizer, de tudo que se planta dá. A terra que é fértil, é abençoada por Deus. Tem países no continente africano que não produz. É uma terra árida, seca, não se pode até se plantar, mas não nasce. Mas isso depois do pecado, porque antes do pecado, em qualquer parte do planeta que se plantasse algo para sobrevivência, daria em abundância, em fertilidade. A Bíblia diz que na terra de Canaã, no tempo que era para Israel conquistar a terra, né, ali os espias que Moisés enviou, eles trouxeram notícia que ali haveria cachos de uva gigantes, que era preciso 2 homens carregar um cacho de uva, de tão grande que era, uma terra fértil que produzia, né, os frutos grandes em abundância para a sobrevivência do ser humano. Então, no início, também era assim, certo? Com um casamento abençoado, uma família bem estruturada, essa era a civilização direcionada por Deus, certo? Uma civilização pacífica, ordeira, né? Obediente ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Bom, nós vamos falar sobre a civilização e conflito. Aqui é o segundo parágrafo, o segundo tópico, né? Vai falar sobre Caim e Abel, a cidade, né, de Enoque, a primeira cidade que Caim construiu. Vai falar sobre a tecnologia. Muito bem. Caim e Abel são os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Eu posso abrir aqui um parêntese, né? Eu posso abrir um parêntese, isso é raciocínio meu, que Eva teve filhas antes de Caim, porque a Bíblia não diz categoricamente que Caim é o primeiro fruto. A Bíblia diz que Caim é o primeiro filho varão de Eva e Adão. Mas vamos deixar isso aqui de lado, depois eu vou fazer um vídeo extra a respeito disso. Os 2 filhos homens de Eva e Adão foram Caim e Abel, os 2 primeiros filhos deles, Caim e Abel.
Caim era agricultor e Abel era pecuarista. E a Bíblia vai falar que quando eles traziam, porque eles aprenderam assim dos pais, de ofertar ao Senhor. Porque tudo que nós ganhamos é necessário que ofertemos ao Senhor. Primeiro, nós ofertamos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser. É a primeira oferta que temos que dar ao Senhor todos os dias, logo ao amanhecer do dia. Senhor, está aqui o meu corpo para te adorar, porque é do Senhor. Infelizmente, às vezes não fazemos, mas é necessário. Então, do que eles produziam, eles ofertavam ao Senhor. Abel ofertava das ovelhas. Era um sacrifício que ele fazia ao Senhor, ali fazendo o seu holocausto, trazia ao Senhor a oferta do seu gado. O Caim trazia do que ele plantava, ou seja, dos seus legumes, do que a terra produzia. Só que a Bíblia vai dizer que Deus se agradou da oferta de Abel e desagradou da oferta de Caim. E o que tinha de errado nisso? O que tinha de aceitável na oferta de Abel? Será que era porque era um cordeirinho, um animal? Rejeitou da oferta de Caim era porque eram legumes, essas coisas? Não. É porque primeiro, antes da oferta, Deus quer receber o ofertante. Porque não adianta eu procurar dar a oferta para o Senhor, a melhor, se o meu coração não está direcionado para o Senhor. Eu posso estar ofertando por um ato de sistema, um sistema dogmático, só por uma obrigação, certo? Por um decreto. Aí eu oferto porque eu tenho que ofertar, eu vou ofertar aqui, tem que ofertar, né? O estatuto da igreja diz que eu tenho que ofertar, então tá bom, vou ofertar. Não, eu tenho que ofertar em forma de gratidão. Eu tenho que ofertar já com o meu coração contrito, em que o Senhor primeiro me recebe, depois ele recebe a minha oferta. Era assim que Abel fazia. Já o Caim era diferente, ofertava porque ele sabia que tinha uma ordem para ofertar. E quando se oferta somente por uma ordem e não por uma livre e espontânea vontade, né, por um ato assim voluntário, por um ato de gratidão, aquela oferta, vamos dizer, numa igreja, até o líder, o pastor recebe, só que Deus não recebe. Deus não recebe um dízimo de coração endurecido, Deus não recebe uma oferta de coração endurecido. A Bíblia vai dizer até que se a oferta de alguém você vai ofertar, e se você tem algo contra o teu irmão, deixa a tua oferta no altar, conserta-te com o teu irmão, aí tu vem e oferece, aí Deus recebe. Do contrário, não recebe. Então a oferta de Caim era assim, toma aqui, Deus, tá aqui, arrumei foi isso, e tá aqui, e pronto, e estou fazendo minha oferta. Deus rejeitou. E ali o que aconteceu? Por Deus ter rejeitado a oferta de Caim, o coração dele, que já era mau, já era perverso, ele se irou contra o seu irmão. E olha que interessante que Deus ainda o advertiu. Caim, moço, se você te consertar, se você reconhecer, se você for humilde, você será aceito. Se você não se consertar, tiver teu coração embrutecido, o pecado jaz à tua porta. E o que aconteceu? Não deu ouvido à voz do Senhor, embruteceu o coração, e ali aconteceu o primeiro homicídio. Caim matou seu próprio irmão Abel. Olha só. Agora a civilização entra em conflito. O primeiro conflito, nós podemos entender que desde os primeiros filhos de Adão e Eva, né, incluindo, lógico, Caim e Abel, podemos dizer que havia paz entre eles. E a Bíblia vai dizer, nós podemos até iniciar, que ali uma vida assim de isolamento, uma vida assim de arrogância de Caim, querer viver. Com certeza ele não falava com seus irmãos, ele procurava ter a sua vida no seu... Não, você vive a vida de vocês, que eu vivo a minha. Isso aí não é uma vida civilizada. Isso aí é eu querer viver o meu mundo, eu querer me confinar no meu mundo. Não, irmãos, vocês da igreja, Pai do Senhor, tal, mas vocês para lá, cada um cuide da sua vida, e eu da minha, vocês para lá e eu para cá, e Deus por nós. Não, não é assim que Deus quer. Infelizmente, muitas pessoas fazem assim.
O Caim era dessa forma, era do jeito dele. Não tinha concordância, não tinha aquela vida de alegria, de sorriso, né, de paz, de pacificação. O Caim vivia ali em conflito, então a civilização começou agora a gerar conflitos, olha só, entre dois irmãos. Ao ponto de um tirar a vida do outro. E ali vai começar. Porque depois que Caim mata o Abel, aí Deus vem trazer o julgamento a ele, né? Ô Caim, olha que ele era arrogante. Porque Deus diz, onde está o teu irmão Abel? Ele diz, pô, por acaso, Senhor, eu sou guardador do meu irmão? Olha só, afrontando a Deus, que petulância. E Deus faz o julgamento dele, diz que ele seria errante, né? Que a terra seria maldita por causa dele, por conta disso. E o que ele fosse plantar ali, a terra ia minguar, certo? Não ia dar o sustento. E ele vai-se embora. A Bíblia vai falar que ele vai para terra de Nod, e para lá vivendo, ele constrói ali a primeira cidade que ele edifica, né? Ele coloca o nome do seu filho Enoque. Enoque é o primeiro filho de Caim, certo? É o primeiro filho de Caim. Então, irmãos, nós sabemos verdadeiramente que, por se achar assim, o primeiro conflito se espalhou. Porque aquela vida, eu posso imaginar a vida de Caim, ali, digamos que os seus netos. Se, por exemplo, o primeiro filho de Caim, Enoque, se ele via seu pai, com certeza ele era bruto. Não tinha assim aquela palavra, aquela conversa saudável, um diálogo, né? Ali vivendo em entretenimentos, conversas de alegria, né? De um aperto de mão. Eu imagino, a Bíblia não vai dizer isso, não vai me garantir, mas eu imagino que Caim era uma pessoa carrancuda. Não tem aquelas pessoas que você vai conversar com ele. Tem pessoas na sua ignorância. Já vi pessoas que você vai, estende a mão para pegar na mão dele e dizer, eu não pego na mão de macho. Né? Acho que talvez você já deva ter visto alguém. Eu já vi gente assim, já vi uma pessoa assim, eu não pego na mão de homem, não pego na mão de macho. Com certeza Caim era daquelas pessoas brutas, isolado no seu canto. E os filhos, vendo aquilo, porque é um ditado que diz, casa de pai, escola de filho. Os filhos de Caim, também quando nas suas gerações, filhos, netos, bisnetos, com certeza criou uma geração perversa, gerações e gerações perversas. É tanto, irmãos, que a geração de Caim toda pereceu no dilúvio. Toda pereceu no dilúvio. Ali depois que Abel morreu, assassinado por Caim, mais tarde Eva e Adão vão ter outro filho, né, no qual colocaram o nome de Sete. Sete teve um filho por nome Enos, e a Bíblia vai dizer que dali começaram a invocar o Senhor. Ali a civilização continuou, tornou-se a ter paz, a ser uma civilização pacífica, porque a civilização, ou seja, as gerações de Caim, nós podemos até imaginar que eram gerações assim, arrogantes, pessoas presunçosas, que só pensavam em si mesmo, né? Só pensavam em si mesmo. Ao ponto que todas essas gerações se espalharam, e ali foram construir a Torre de Babel, não é isso? Para que eles não se espalhassem por toda a terra, e assim desobedecendo a ordem do Senhor. Como eu já disse, se uma família, um estado, uma nação desobedece às ordens do Senhor, é sofrimento na certa. Não tem harmonia, não tem paz, não tem tranquilidade. A Bíblia ainda vai dizer assim, que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós podemos tirar, por exemplo, a Índia. A Índia é um país muito sofrido. As pessoas vivem na miséria, a maioria delas vive na miséria. Quem é rico é muito rico. E quem é pobre mesmo, miserável, paupérrimo. Ali num sofrimento, numa idolatria terrível, né? Nos rios, que falam os rios sagrados. Ali nas suas crenças, adorações à vaca, a ratos, a cobra e tantas outras divindades malignas, satânicas que eles adoram. E então é um país, é um povo que vive na miséria, na escravidão, né? O cristianismo lá é mínimo. É difícil evangelizar uma pessoa na Índia, porque é um país que vive ali na sua arrogância, na sua soberba, né? Adorando a Deus. Então não teme ao Senhor,
O qual é o resultado? Sofrimento, sim, né? Sofrimento, porque nesse país lá a civilização é totalmente, né? Totalmente degradante. Por quê? Porque não vive sob as ordens do Senhor. Caim não quis viver sob as ordenanças do Senhor. E o Senhor ainda o advertiu, ainda aconselhou, porque o que o Senhor quer para nós é o melhor. Então, quando nós erramos, Ele nos aconselha. Quando nós estamos numa direção oposta à direção de Deus, Ele ainda nos chama, Ele nos aconselha, Ele nos traz para o caminho. E deixou a Bíblia Sagrada, que é a bússola, para orientar, para que tenhamos uma vida civilizada, pautada nas ordenanças do Senhor, para que vivamos bem, quietos e sossegados, né? A igreja do Senhor é assim. Na igreja do Senhor tem que haver paz, a concordância, né? A comunidade, um ajuda o outro, não é isso? No trabalho da assistência social, se um não tem o que comer, os outros se juntam e dão de comer para aquele que não tem. Se não tem o que vestir, se juntam e cobrem e vestem aquele que não tem o que vestir. O que não tem onde morar, de qualquer forma, a pessoa se junta, porque essa é a ordenança do Senhor. Eles se aliam uns aos outros para ajudar o necessitado. Tanto da igreja, principalmente os da igreja, quanto os demais lá de fora, né? Que é para a gente dar a comida, a veste, o calçado, claro, primeiro para o doméstico da fé, mas depois também para os demais, né? Porque todos são filhos de Deus, né? Filhos por criação. Então veja bem, as pessoas vivem em conflito. Por que não há paz? Por que não há concordância? Esse dia eu estava até pensando e conversando com o irmão e dizendo que todos nós somos irmãos e de sangue, e irmãos de sangue, porque somos filhos de Adão e Eva, né? Filhos de Deus. Tem pessoas que dizem que não aceitam quando a gente fala que é filho de Eva, filho de Adão e Eva. Não, nós somos filhos de Maria, não, somos filhos de Eva, sim. Eva e Adão, somos descendentes, somos sangue deles, criados por Deus, né? Somos. Então, quando se não tem Deus no coração, há conflito. Por que há guerras de uma nação contra outra nação? Rumores de guerras, ameaças, é isso? Por que há retaliações entre uma cidade e outra cidade, entre uma família e outra família? Porque há famílias que brigam e elas se devoram, se matam, se destroem. Por que há pessoas, irmãos de sangue mesmo, da mesma família, que não se entende com o outro, que divergem um do outro e até mesmo um tira a vida do outro, trazendo assim conflito, trazendo angústia para a mãe, para o pai, ao ver o filho matar o outro filho, né? Matar o seu próprio irmão. Por quê? Por que essas contendas? Por que conflitos familiares? Por que conflitos de cidades, conflito de estados, conflito de nações? Por que isso? Claro, a origem é o pecado, é Satanás. Mas não é assim que Deus quer. Deus quer a paz, Deus quer a harmonia. Por isso, quando ele fez o primeiro casal e que ele ordenou que eles crescessem, multiplicassem, enchessem a terra, mas nos planos de Deus era uma vida civilizada, de perfeita harmonia, né? Muita paz, amor, né? Porque o amor, quando ele impera no seio de uma pessoa, de uma família, né? Então há o que ali? Concordância, entendimento, não é isso? Eles chegam a um acordo em qualquer situação, em qualquer projeto. Por quê? Porque tem o amor. E o amor provém de quem? De Deus. Então, quando as pessoas têm Deus no coração, há uma civilização, né, atenuada às ordenanças do Senhor, né, alicerçada na presença do Senhor. O terceiro ponto vai falar o que Deus intervém na civilização. Nós sabemos que Deus ele vem intervindo desde quando eles intentaram a construir a Torre de Babel para não se espalharem sobre toda a face da terra. O projeto deles, eles se combinaram e começaram, iniciaram o projeto, e estava bem adiantado. Quando Deus disse, está errado, eu vou descer e ver o que eles estão fazendo. Quando Deus, claro, Deus já sabia que o projeto deles era construir aquela torre que chegasse até os céus, para que servisse de um marco, de uma referência,
Porque por mais que eles fossem se espalhando, mas não se separasse de todo, não chegasse até os confins da terra. O que é isso? Era a ordenança de Satanás. Não, Deus disse para encher a terra. Não, mas vocês não vão fazer isso. Só que Deus ali vê que o homem está fazendo da forma que intentava o seu coração. Ali ele confundiu as línguas, quer dizer, ele interveio ali no projeto do homem. E ali eles tiveram que se espalhar por toda a terra. Outra intervenção de Deus. O ser humano estava totalmente fora do domínio do Senhor. Agora o ser humano se domina. O ser humano agora se governa, não querendo mais adorar o Criador. Até porque a adoração a Deus, a servidão a Deus, não é obrigado você fazer, não é obrigado servir. Mas quando você quer agora também fazer somente a sua vontade e querer dominar, aí Deus intervém. Ele interviu através agora do dilúvio. Ele fala que a Noé que construa uma arca e pegue a semente de cada animal para que pudesse preservar, porque claro, ele ia destruir o ser humano da face da terra naquele período, como aconteceu, mas ele tinha no seu projeto de dar continuidade, porque a vida do ser humano é eterna. Tá vendo? Porque Deus deixou ali 8 sementes, no caso Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, porque ele tinha que dar continuidade. Noé foi achado justo, a única família, veja bem, achada justa diante de Deus. Mas se a maioria das pessoas estão desobedientes às ordens do Senhor, as pessoas estão vivendo a seu bel prazer, né? Estão na prostituição, nos tráficos de drogas, estão na criminalidade, no roubo, no suborno. O crime agora é que impera, mas tem alguém que está em obediência ao Senhor. Quando Jesus vier buscar a igreja, se ele vier hoje, e se demorar mais um tempo, pior vai ficar a coisa. Muitos vão debandear para o lado do mal, do erro. Hoje você vê, por exemplo, no nosso Brasil, as mulheres, a maioria, mais de 90% das que não são crentes andam quase nuas na rua. E você pode dizer, o que você tem a ver com a minha vida? Não, não tenho nada a ver. Eu só estou dizendo a realidade do que está acontecendo na sociedade. O tipo da civilização que está campeando nessas gerações da agora, nesta geração. E Jesus vem buscar, e a minoria é que está preparada, até mesmo na igreja. Até mesmo na igreja, dentro da igreja. Tem pessoas que estão ali, crente ali, mas o coração está debandado para o mundo. Esses não subirão. Então quando Deus viu aquele povo em total desobediência, ele trouxe o dilúvio. E a Bíblia vai dizer que eles estavam tão influentes nas coisas da carne, nas coisas da terra, nas suas próprias concupiscências, nos seus desejos, que eles nem perceberam quando Noé entrou na arca. Só foram perceber quando veio o dilúvio e consumiu a todos. Ali eles clamaram, né? Noé, abre a arca, Noé, abre a porta, Noé. Queremos entrar agora, nós acreditamos. Mas já era tarde demais e pereceram. E o dilúvio não foi parcial, foi total, encheu toda a terra, inundou, cobriu o mais alto monte. E todos pereceram, pessoas e animais. Tudo que tem fôlego de vida pereceu nas águas do dilúvio, salvando-se somente Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas somente se salvaram. Por quê? Veja bem, hoje como estão vivendo? Porque na civilização, para que seja baseado nas ordens do Senhor, por exemplo, nós temos a agricultura, a pecuária, nós temos a metalurgia, nós temos a saúde, né? As pessoas estudam e se formam, por exemplo, em medicina, a educação, que na verdade a educação, eu posso dizer que é o carro-chefe, que uma pessoa estudada, uma pessoa bem educada, ela até vive melhor, tanto na parte financeira, não é isso? Porque vai viver bem sucedida, quanto na sociedade. Porque uma pessoa educada sabe conversar, sabe pedir desculpas quando erra, não é isso? Sabe falar, sabe entrar, sabe sair. Infelizmente, a educação no nosso país é mais ou menos
15 anos por aí, de 15 anos para cá, a educação tão precária no nosso país que teve uma pesquisa que de 60 países, o Brasil era o 58º, ou seja, o de número 58 na pior educação. Porque a educação que está campeando nosso país, que agora esse governo aí está tentando consertar, a educação, uma má educação, péssima educação, incentivando as crianças a viver na banalidade, na anarquia. Na verdade, é um governo da anarquia. Um governo da anarquia, em que as pessoas querem no seu livre direito de expressão falar o que quer. Tá certo que pode falar o que quer, você tem o direito de se expressar como você quiser. Só que as pessoas falam palavras torpes, palavras de baixo calão, arrogantes, presunçosas. Que educação é essa? Pessoas que acham que elas, porque elas estudam, podem até mesmo nas universidades usando drogas. Que civilização é essa? Que vida saudável tem uma geração dessa? As pessoas nesse governo passado, o ensinamento deles é para que o aluno agredisse o professor fosse mal educado com o aluno, as pessoas defecassem, isso mesmo, defecando nas praças, andando nuas e dizendo que é arte, é o nu artístico. Isso não é nada mais, nada menos do que uma falta de vergonha, de caráter, de moral. Porque uma pessoa de boa índole, de boa moral, não anda nua nas ruas. Não andam usando drogas na rua. Não andam defecando nas praças. Não andam denegrindo a imagem dos outros. Nós vimos e sabemos perfeitamente como está o nosso país. Dos que vivem, por exemplo, nos governantes anteriores, que eu não vou dizer nome, citar nome de pessoas e de partido, que não é necessário e não vem o caso, e não quero e não gosto disso. O governo anterior, um ganhava, se elegia, né, presidente do país, vamos dizer, no governo maior, no presidente do país, o executivo maior, presidente da nação, ganhava e ficava por isso, governava do jeito que queria, sugava a nação, banalizava, massacrava o necessitado. Esse que ganhou agora, os do passado não quer deixar governar. E o que é isso? Que civilização é essa? Que moral é essa? Quer dizer, uns mandam, uns dominam, quer dizer, só eu que posso governar, o outro não pode? Não chegou a vez do outro? Isso. Esse tipo de civilização, esse tipo de conceito, esse tipo de educação, esse tipo de ensinamento, isso é satânico. É maligno você não saber, não reconhecer quando erra, não reconhecer quando perde, querer ser melhor do que o outro, certo? É o governo do socialismo, do comunismo. Isso, sabe o que é isso? Esse governo vem desde do querubim ungido. Querer ser maior, querer ser igual a Deus, querer dominar, não querer dividir, não querer ajudar, não querer compartilhar, querer só para si. Então isso gera o quê? Conflitos. Nós estamos vendo em alguns países aqui mesmo da América do Sul, países vizinhos nossos em conflitos. Por quê? Porque alguém quer ser autoritário e mandar nos demais. E esse tipo de civilização para essas nações é degradante. Tem conflitos, tem dor, tristeza, sangue, lágrimas, morte. Mas não é isso que Deus quer, certo? E Deus intervém na história. Eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém pode até me criticar e achar e dizer que estou errado, não me importa. Você tem o livre direito de se expressar. Mas Deus interviu na história do nosso país o ano passado. Eu não sou político, não tenho um político de estimação, não tenho partido, não gosto disso. Falo, participo, comento, mas eu posso afirmar categoricamente, sem medo de errar, Deus, ele interviu
na nação brasileira, na governança, na governabilidade da nação brasileira, porque estava no caos, estava indo para a destruição, estava indo para o infortúnio, para o massacre, para a tortura final. E Deus interviu. E ainda está com dificuldade. Mas Deus, porque Ele ama o nosso Brasil. Ele ama todas as nações, mas Ele olha para o nosso Brasil. Porque, sabe por quê? Porque aqui ainda há liberdade para você propagar o Evangelho, para você dizer que só Deus é o Senhor, para você dizer que só Jesus salva, para você anunciar o Evangelho de salvação, a esperança para o desesperançado. Aí Deus ama esta nação, né? E Ele vai trazer, num futuro muito, creio eu que muito em breve, Ele vem buscar a sua igreja e depois vai implantar o reino milenial na terra. Aí todas as pessoas serão uma civilização direcionada por Deus. Os rios serão despoluídos. As bombas químicas que ameaçam, que destroem quando eles entram em guerra, quando entrava de primeiro, até que tem um tempo já de paz a respeito disso, darão lugar ao ar puro. A camada de ozônio, as camadas de ozônio não serão mais destruídas. Por quê? Porque haverá um governo justo de Jesus Cristo. No período de 1000 anos literais, o Senhor governará a terra. A natureza não será mais degradada, né? O meio ambiente não será mais afetado, não será mais destruído. A saúde das pessoas será bem administrada. Porque o próprio Deus, que é o médico dos médicos, estará governando. Tráfico de drogas, nem pensar, destruindo vidas e mais vidas, né? As pessoas que vivem, os dependentes químicos que não vivem, eles vegetam, não serão mais assim. Terão um Deus que governará. Teremos ar puro, águas potáveis. As ruas não serão mais cheias de lixos. As fedentinas desaparecerão. E você pode até dizer, você está sonhando? Não, será uma realidade. Só que para nós, os cristãos, que subirmos para os céus com Cristo, nós não povoaremos esta terra. Nós apenas veremos e administraremos, porque o Senhor disse, nós seremos reis e sacerdotes, nós governaremos. Mas as pessoas que aqui ficarem viverão esses 1000 anos de paz, uma civilização saudável, uma civilização humana pacífica, porque o próprio Senhor Jesus Cristo os regerá. Você crê nisso? Que Deus te abençoe, que você tenha uma lição, uma aula abençoada aí na tua igreja, na tua cidade, tá certo? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.